Ganhei 5 milhões na loteria. E quando eu ia contar para ela, minha esposa me entregou os papéis do divórcio naquele mesmo dia. Lembro-me perfeitamente daquele momento. Era quinta-feira à tarde, por volta das 18h30. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com o bilhete de loteria estava guardado no bolso da minha camisa, tremendo de emoção para compartilhar a notícia mais incrível do nosso casamento. Vidas! Verifiquei os números pelo menos 20 vezes no meu celular durante o dia, sem conseguir acreditar. 5 milhões de dólares que mudar tudo para nós. Abri a porta do nosso apartamento, o mesmo lugar onde morávamos há 8 anos, e encontrei Carolina sentada no sofá da sala, mas ela não estava assistindo TV nem mexendo no celular. Como sempre, ela estava. Ali estava ela, com as mãos nos joelhos, as costas eretas, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar naquele momento. Sobre a mesa de centro havia um envelope pardo, um daqueles envelopes grandes e formais que nunca trazem boas notícias. Matias, disse ela, e sua voz soou diferente, fria, ensaiada. Precisamos de conversa. Deixei minha pasta perto da porta, ainda sorrindo como um idiota, ainda pensando nos 5 milhões de dólares, imaginando o rosto feliz dela quando eu disse, querida, também preciso te contar uma coisa incrível. Aquela sentada. Ela interrompeu-me, apontando para a poltrona em frente a ela, não para o espaço ao lado dela no sofá onde eu sempre me sentava, poltrona em frente à minha, como se fôssemos estranhos numa reunião de negócios. Sentei-me devagar e senti um frio na barriga. Começou a se contorcer. Meu sorriso congelou no meu rosto. Carolina pegou o envelope da mesa e o estendeu para mim com as duas mãos, como se estivesse me entregando um documento oficial. São os papéis do divórcio, disse ela sem rodeios, sem suavizando o golpe, sem nem pestanejar. Já estão assinadas por mim. Só preciso da sua assinatura. O mundo. Parei. As palavras flutuaram no ar por um segundo antes de me atingirem em cheio. Divórcio. Peguei o envelope com mãos trêmulas, uma sensação repentina como se alguém tivesse me atingido no peito com um martelo. Abri o envelope e, de fato, havia documentos legais, selos oficiais, a assinatura de Carolina já gravada em tinta azul em todos os documentos necessários. Páginas. Era tudo o que eu conseguia dizer. Minha voz soava quebrada, patética. O que são? Do que você está falando? Ela suspirou como se eu fosse uma criança irritante que não entendia instruções simples. Nós temos. Matias está distante há meses. Você sabe disso. Não estou mais feliz. Não quero continuar com isso. Meses. Distante. Repeti, tentando processar o que estava ouvindo. Carolina, eu fiz hora extra este mês para que pudéssemos continuar. Férias. Comprei aquele colar que você queria de aniversário. Estávamos planejando reformar a cozinha no ano passado. Semana. O que você é? Não é suficiente. Ela me interrompeu novamente, desta vez com um tom mais áspero. Nada do que você faz é suficiente. Estou cansado de viver assim. De esperar que as coisas melhorem, de me conformar com esta vida medíocre. Medíocre. Essa palavra me atingiu como uma facada. Tenho 32 anos, Matias, continuou ela. E agora sua voz tinha um toque de frustração, como se eu fosse o culpado por ter roubado sua juventude. Eu não consigo manter. Estou perdendo meu tempo em um casamento que não vai a lugar nenhum. Eu mereço algo melhor. Eu mereço ser feliz. Eu fiquei olhando fixamente. Olhei para ela, procurando algum vestígio da mulher por quem me apaixonei 9 anos atrás. A garota que me disse que não. Ela se importava que eu fosse contador em uma pequena empresa, que tudo o que ela queria era construir uma vida juntos. A mesma que tinha. Chorou de felicidade no dia do nosso casamento, prometendo-me amar na alegria e na tristeza. Existe mais alguém? Perguntei.
embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Carolina desviou o olhar pela primeira vez. Isso é irrelevante. Claro, é relevante, eu disse, sentindo a raiva começar a substituir o choque. Se você está me pedindo o divórcio, eu tenho um. Tenho o direito de saber se há outra pessoa. Ela cruzou os braços. Não é o que você pensa. Então o que é? Eu conheci alguém. Ela finalmente admitiu, ainda sem me olhar nos olhos. Mas nada aconteceu até que eu já tivesse decidido isso. Ela fez um gesto indicando que o espaço entre nós havia acabado. Tecnicamente, eu não fui infiel. Tecnicamente, como se isso melhorasse alguma coisa. Quem é? Exigi saber. O nome dele é Rodrigo. Ele é arquiteto. Ele é dono da própria empresa. Eu o conheci na academia há 3 meses. 3 meses. Ela estava saindo com outro cara por 3 meses enquanto eu trabalhava. Até às 9 da noite para lhe dar tudo o que ela precisava. E acho que ele é o suficiente para você, eu disse amargamente. Carolina finalmente olhou nos meus olhos e o que vi foi pior do que traição. Era indiferença, como se eu não importasse mais. De jeito nenhum. Ele me faz sentir viva. Matias, ele me faz sentir especial. Ele tem ambições, grandes planos. Ele não se contenta com uma vida comum. Comum. Conteúdo medíocre. Cada palavra era um tapa na cara. Olhei para os papéis em minhas mãos, então. O envelope, depois olhei para ela. O bilhete de loteria ainda estava no bolso da minha camisa, queimando como um segredo radioativo. $5. Milhões que seriam nossa salvação, nosso ingresso para tudo que ela aparentemente queria. Mas algo em mim desmoronou naquele momento. Não foi apenas a dor da traição ou o choque da rejeição. Foi perceber que a mulher à minha frente não me amava. Provavelmente nunca me amou. Ela apenas me tolerava. Ela esperava que eu agisse dessa forma para ser suficiente. E agora que ela tinha encontrado algo que considerava melhor, estava me descartando como se eu fosse um móvel velho. Quando exatamente você conheceu Rodrigo? Perguntei de repente. Ela pareceu confusa com a pergunta. Eu já te disse. Meses atrás. Por que 3 meses importam? 3 meses? Eu repeti o processamento do informação. Então você o conheceu logo depois que eu comprei aquele colar de $500 que você tanto queria. Matias, não comece. Logo depois de eu ter pago pelo conserto do seu carro, quando você bateu no estacionamento do shopping, foram $2.200 que saíram do meu bolso. Economias. Carolina se levantou, visivelmente irritada. Não vou ficar aqui sentada ouvindo um inventário de tudo. Você gastou comigo. Eu não pedi nada disso. Você ofereceu porque eu te amava, eu disse, também. Eu me levantei porque pensei que estávamos construindo algo juntos. Bem, eu não quero continuar construindo isso, disse ela. Respondeu novamente, gesticulando para o espaço entre nós. Assine os papéis, Matias. Seja madura em relação a isso. Não precisa complicar as coisas. Eu a encarei por um longo tempo. Ela esperava que eu desmoronar, implorar, causar um escândalo. Eu podia ver em seus olhos, no jeito como ela mantinha o queixo erguido, preparada para rejeitar qualquer apelo que eu pudesse fazer. Mas eu não ia implorar. Em vez disso, dobrei cuidadosamente os papéis e os coloquei de volta no envelope. Vou revisar isso com um advogado antes de assinar qualquer coisa. Um advogado? Carolina franziu a testa. Por quê? É um divórcio simples. Não temos filhos. Não há nada complicado. Só quero a minha metade do que acumulamos. Juntos e seguir em frente com a minha vida. Sua metade do que acumulamos?
Repeti lentamente. Você está se referindo a o apartamento que está em meu nome porque você não se qualificou para o crédito, ou os móveis que eu paguei, ou o carro que é. Tecnicamente, é meu, esse que você tem usado? Ela estreitou os olhos. Sou sua esposa, Matias. Legalmente, tenho direito à metade. Tudo. Vamos ver o que meu advogado diz sobre isso. Seu advogado? Ela riu com desdém. Por favor. Como se você, com o seu salário, você pode pagar um bom advogado. Não seja ridícula. Aí estava. O verdadeiro desprezo que ela vinha escondendo durante todo esse tempo. Tempo por trás de sorrisos falsos e palavras gentis. Para ela, eu era um homem medíocre sem. Uma mulher ambiciosa que mal conseguia pagar as contas. Um marido temporário enquanto esperava por algo melhor. E o melhor tinha. Acabou de chegar Rodrigo, o arquiteto. Vou dormir na casa da minha mãe hoje à noite, anunciou Carolina, pegando o seu bolsa da mesinha de cabeceira. Estou te dando até o fim de semana para pensar bem nas coisas. Mas você sabe o que eu quer, Matias? Não vou mudar de ideia. Ela caminhou em direção à porta, mas parou. Antes de sair, ela olhou para mim por cima do ombro. Só para você saber, Rodrigo e eu já estamos fazendo planos para nos mudarmos para cá. Juntos. Ele tem uma cobertura no Distrito Norte, em um daqueles prédios novos com vista para o parque. Finalmente estou. Vou ter a vida que mereço. E com isso, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Eu fiquei ali parada, no meio da sala de estar com os papéis do divórcio em uma mão e o peso de 5 milhões de dólares no bolso da camisa. O silêncio. O barulho no apartamento era ensurdecedor. Lentamente, peguei o bilhete de loteria e o examinei. Os números estavam iluminados pela lâmpada. Luzes como se fossem mágicas o suficiente para comprar para Carolina tudo o que ela dissera querer. A cobertura, as viagens, a vida que ela merecia. Mas ela nunca saberia. Porque naquele momento, olhando para aquele pedaço de papel que valia mais dinheiro que eu jamais sonhei em ter, tomei uma decisão. Carolina queria se divorciar do medíocre Matias, uma contadora comum que não tinha grandes ambições. Perfeito. Que Matias ia assinar os papéis do divórcio dela e desaparecer da vida dela. E quando ela descobrisse a verdade, quando descobrisse o que havia perdido, seria tarde demais. Porque o novo Matias, o Matias milionário, não ia lhe dar um único perfume. Na manhã seguinte, acordei. Sentada no sofá onde passei a noite sem conseguir dormir, a embalagem de papel pardo ainda estava sobre a xícara de café. Mesa, me lembrando que tudo o que havia acontecido era real e não um pesadelo. Carolina realmente me perguntou. Para o divórcio. Carolina realmente tinha outro homem, e eu realmente tinha 5 milhões de dólares. Que ela jamais saberia que existia. Levantei-me com o corpo dolorido e a mente mais lúcida do que estivera em anos. Eu tinha. Passei a noite toda pensando, planejando e processando cada detalhe dos últimos meses. Agora que vi isso acontecer. Em perspectiva, os sinais sempre estiveram lá. As ligações que Carolina atendia em outro cômodo. A hora em que ela chegou em casa. Chegava atrasada da academia com desculpas vagas. Seu súbito interesse em ter uma aparência melhor, em comprar roupas novas, em se arrumar. Me arrumei toda, até para ir ao supermercado. Eu tinha sido uma idiota completa, mas não mais. Peguei meu celular e olhei. Aumentei o número de contato do Dr. Val, um advogado especializado em divórcios que conheci anos atrás em uma conferência de contabilidade. Dr. era conhecido por ser agressivo, meticuloso e muito eficaz. Disquei o número dele às 8 horas da manhã. Dr. Este é Matias Herrera, eu disse quando ele atendeu.
Preciso dos seus serviços. É urgente. Matias, claro, eu me lembro de você. Hector respondeu com o seu voz grave e profissional. Do que precisa? Minha esposa me pediu o divórcio ontem. Ela já tem os papéis. Está tudo pronto e só falta a minha assinatura. Mas antes de assinar qualquer coisa, preciso que você revise tudo e faça. Tenho certeza de que ela não vai ficar com o que é meu. Entendido? Você tem filhos? Não. Imóveis compartilhados? O apartamento fica em meu nome. Ela não se qualificou para o crédito quando compramos o imóvel há 6 anos. Ótimo. Outros bens significativos. Eu hesitei por um instante. Acabei de ganhar um prêmio considerável na loteria. 5 milhões de dólares. Mas ela não sabe. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Hector assobiou baixinho. Interessante. Quando você ganhou? O bilhete é de 2 dias atrás. Eu conferi ontem antes de chegar em casa. Ela me entregou. Me entregou os papéis do divórcio exatamente quando eu ia contar para ela. Você já recebeu o prêmio? Ainda não. Perfeito. Não. Guarde isso até conversarmos. Venha ao meu escritório hoje às 11 horas. Traga os documentos que ela lhe deu e o bilhete de loteria. Vamos garantir que sua esposa não veja nenhum rastro desse dinheiro. Desliguei o telefone me sentindo estranhamente calmo. Pela primeira vez em 24 horas, senti que tinha algum controle sobre a situação. Fui trabalhar como de costume. Embora fosse um dos dias mais longos da minha vida. Meus colegas perceberam que eu estava distraído, mas ninguém perguntou nada. Às 10h30, eu perguntei. Para pedir permissão para sair mais cedo, alegando uma emergência pessoal, e dirigiu-se ao prédio onde ficava o escritório de Hector. Centro da cidade. A recepcionista me recebeu imediatamente. Hector estava me esperando em seu escritório, um espaço amplo com prateleiras repletas de livros de direito e uma vista impressionante da cidade do 15º andar. Matias, sente-se, disse ele. Apontando para uma cadeira em frente à sua mesa, disse, mostre-me os papéis. Entreguei-lhe o envelope e também o bilhete de loteria. Hector os estudou em silêncio por vários minutos, fazendo anotações em um caderno. Ótimo, disse ele finalmente, recostando-se na cadeira. Primeiro, as boas notícias. O bilhete de loteria foi comprado antes dela te entregar os papéis do divórcio. Sim, mas tecnicamente o processo de divórcio não começa quando ambos assinarem e o documento for registrado em cartório. Isso significa que vocês ainda estão legalmente casados e quaisquer ganhos. Durante o casamento, os bens são comuns. Meu coração afundou. Então, ela tem direito ao dinheiro? Espera, deixe eu ver. Terminar. Ele levantou a mão. Essa é a parte técnica, mas aqui está a estratégia. Se você coletar o prêmio depois o divórcio está finalizado e, se lidarmos com a documentação de forma a agilizar o processo, podemos argumentar que o prêmio se materializou quando vocês já não eram casados. Isso é legal? É uma área cinzenta, admitiu Hector. Mas existem precedentes. Além disso, analisando esses documentos que ela lhe entregou, há algo muito interessante aqui. O que é isso? Ela está pedindo divórcio imediato. Veja aqui. Ele apontou para seção do documento. Ela afirma especificamente que ambas as partes renunciam a quaisquer reivindicações de renda futura ou ganhos inesperados da outra esposa. Basicamente, ela está dizendo que não quer nada seu além do que você já tem. Por que ela faria isso? Hector sorriu. Porque ela acha que você não tem nada de valor. Ela provavelmente pensa. Você é um cara sem um tostão e quer sair dali o mais rápido possível para ficar com o novo namorado dela.
O que ela não sabe é que você... Acabei de me tornar multimilionário. Senti um sorriso surgir nos cantos dos meus lábios pela primeira vez desde ontem. Portanto, se eu assinar isto, se você assinar isto, estará renunciando a qualquer direito sobre a renda futura dela. E se ela assinar com a sua legalmente, ela não poderá reivindicar um único centavo do prêmio da loteria depois que o divórcio for finalizado. Finalizado. E o apartamento? Os móveis? O apartamento está em seu nome, então é seu. Quanto ao... Ela está pedindo apenas 50% do valor estimado dos móveis e bens compartilhados. Sinceramente, Matias, esses documentos são incrivelmente favoráveis a você. Ela está praticamente te dando o divórcio porque acha que eu não tenho nada a ver com isso. Vale a pena, murmurei. Exatamente. Meu conselho, assine esses papéis hoje. Nós vamos. Entregue os documentos ao juiz na segunda-feira de manhã. Com um pouco de sorte, o divórcio será finalizado em 30 dias. Aguarde. Durante esses 30 dias, receba o prêmio quando vocês não estiverem mais casados, e ela não poderá fazer nada a respeito. E se ela descobre sobre o prêmio antes que o divórcio seja finalizado, e então as coisas se complicam? Hector admitiu que poderia. Peça a revisão dos termos do divórcio e reivindique a parte dela. É por isso que é crucial que isso permaneça um fato consumado. É segredo até que o divórcio esteja completamente finalizado. Nem uma palavra para ninguém, nem família, nem amigos. Ninguém pode saber. Assentiu lentamente, processando todas as informações. Quanto você me cobrará para cuidar de tudo isso? Meus honorários são de $5.000. Para um processo de divórcio completo. Mas, dadas as circunstâncias especiais, digamos que sejam $10.000 a serem pagos quando você receber o pagamento. Prêmio. Feito. Hector estendeu a mão e eu a apertei firmemente. Parabéns. Matias. Você vai sair dessa um homem livre e muito rico. Eu saí da casa de Hector. Escritório com os papéis do divórcio assinados e um plano claro. Agora eu só precisava manter a cabeça fria e o segredo a salvo por 30 dias. Quando cheguei ao apartamento naquela tarde, Carolina já havia retornado. Ela estava no quarto arrumando as malas. Ela colocou as coisas dela em 2 malas grandes. Ela me viu entrar e parou. Onde você estava? Perguntou ela, em tom acusatório. Trabalhando. Menti com facilidade. O que você está fazendo? Arrumando as malas. Rodrigo vem me buscar daqui a 1 hora. Vou ficar na casa dele. Enquanto todo esse processo durar. Quão rápido? Comentei sarcasticamente. Ela me ignorou e continuou colocando roupas na mala. Você já pensou nos documentos? Peguei o envelope do meu. Peguei a mochila e a coloquei na cama. Assinei. Carolina parou o que estava fazendo e olhou para mim com sinceridade. Surpresa. Sério? Sim, você tem razão. Não faz sentido prolongar isso se você não quer mais ficar comigo. Assinei tudo exatamente como você pediu. Ela pegou o envelope e rapidamente revisou as páginas, verificando minha assinatura. Estava em todos os lugares necessários. Quando ela terminou, olhou para mim com algo que lembrava alívio misturado com desprezo. Obrigada por não complicar as coisas, disse ela. Embora seu tom sugerisse que eu havia tirado toda a graça da coisa. Ela provavelmente esperava que eu implorasse para causar um escândalo. Meu advogado vai dar entrada nisso na segunda-feira. Perfeito. É isso. Você não vai dizer mais nada? O que você quer que eu diga, Carolina? Você já deixou claro o que quer. Pense em mim e na nossa vida juntos. Não vou implorar por alguém que não me quer. Por um instante, algo cruzou seu rosto. Culpa, dúvida, mas tudo desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído por sua expressão característica de fria determinação.
É o melhor para nós dois, disse ela, encerrando a conversa. Mala com zíper resistente. Você merece estar com alguém que realmente te valorize e eu mereço ser feliz. Claro, eu disse. Sem demonstrar emoção. Espero que Rodrigo te faça muito feliz na cobertura dele. Ele fará. Ela respondeu com absoluta certeza, ele é tudo que você nunca foi. A declaração doeu. Não vou mentir, mas... não doía como ontem. Agora havia um escudo invisível entre as palavras dela e meu coração. O apartamento. A campainha tocou. Carolina praticamente correu até a porta. Quando a abriu, lá estava ele. Rodrigo, o arquiteto. Alto. Bem vestido, com roupas baratas, cabelo penteado com gel, um relógio que provavelmente custou mais do que meu carro. A imagem perfeita. Do sucesso superficial que Carolina tanto almeja. Amor, disse Rodrigo ao ver. Ele a beijou de um jeito que deixou bem claro que aquilo não era novidade entre eles. Depois, olhou para mim. O ombro de Carolina. Você deve ser Matias. Não lhe dei a satisfação de uma resposta. Simplesmente olhei para ele com um olhar. Expressão neutra. Carolina riu nervosamente. Rodrigo, me ajude com as malas, por favor. Rodrigo entrou no apartamento como se fosse dele. Pegou as duas malas sem esforço e as carregou em direção à porta. Carolina. Eu o segui, mas parei na porta e olhei para mim uma última vez. Vou mandar alguém buscar o resto das minhas coisas. Na próxima semana, disse ela. E sobre a divisão de bens, meu advogado entrará em contato com você. O que você quiser. Adeus. Matias. Adeus, Carolina. E assim, depois de 9 anos juntos, 8. Ela foi embora do casamento. Foi embora com seu arquiteto de cobertura, com sua nova vida perfeita, com tudo o que ela disse. Ela merecia, e eu nunca poderia lhe dar. A porta se fechou e o apartamento ficou em silêncio. Sentei-me no sofá, o mesmo. Uma em que passei a noite anterior sem dormir e peguei meu celular. Abri o aplicativo da Loteria Nacional e conferi os números mais uma vez. 5 milhões de dólares. Eles ainda estavam lá, reais. Estavam me esperando há 30 dias. Eu só precisava esperar 30 dias para o divórcio ser finalizado. E então eu poderia receber o prêmio sem que Carolina tivesse qualquer direito a ele. 30 dias para minha vida mudar completamente. 30 dias para a dela. Descobrir que o homem medíocre que ela acabará de abandonar era, na verdade, um milionário. E quando esse dia chegou? Seria muito bom vê-la perceber o que havia perdido. Os dias seguintes foram estranhos e solitários. O apartamento parecia vazio sem Carolina, embora eu tenha ficado surpresa ao perceber que não sentia tanta falta dela quanto pensava. O que me faltou foi a ideia dela, a ilusão do casamento que eu pensava que tínhamos. Mas a Real Carolina, a mulher que me desprezou e me traiu, não me fez a mínima falta. Na segunda-feira de manhã, Hector me ligou confirmando que os papéis do divórcio haviam sido protocolados junto ao juiz. Tudo estava em ordem. O processo levaria exatamente 28 dias. 28 dias úteis para finalizar, supondo que não haja complicações. Matias. Hector me lembrou por telefone. Mantenha a boca fechada sobre o prêmio. Nenhuma palavra para ninguém. Entendido. E sua esposa tentou entrar em contato com você? Não, nada desde que ela saiu na sexta-feira. Perfeito. Quanto menos comunicação você tiver com ela, melhor. Quanto mais eu tiver, melhor. Desliguei o telefone e tentei me concentrar no trabalho, mas era difícil me concentrar sabendo que minha vida estava prestes a mudar radicalmente. Durante reuniões com clientes, eu me pegava pensando no que faria com 5 milhões de dólares. Viajar. Provavelmente comprar uma casa melhor, investir de forma inteligente para que o dinheiro dure a vida toda. Mas, acima de tudo, eu pensei.
sobre a cara da Carolina quando ela descobriu. Na terça-noite, eu estava jantando sozinha no apartamento quando o telefone tocou. Era minha irmã Daniela. Matias, é verdade? Ela perguntou sem até mesmo dizer olá. O que foi que Carolina te deixou? Mamãe acabou de falar com a mãe de Carolina e ela contou para ela tudo. Por que você não nos contou nada? Fechei os olhos, irritada. Claro, a notícia já tinha chegado até mim. Família. Carolina e eu compartilhávamos os mesmos círculos sociais e os boatos se espalhavam rapidamente. Sim. É verdade, admiti. Estamos nos divorciando. Meu Deus, Matias, o que aconteceu? Tem certeza? Não pode tentar consertar? Não há nada para consertar, Daniela. Ela já está com outro homem. Foi ela quem fez isso. Decisão não minha. Com outro homem. A voz da minha irmã subiu vários tons. Quem? Desde quando? O nome dele é Rodrigo. Ele é arquiteto e aparentemente está saindo com ela há 3 meses. Isso. Daniela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Não acredito que ela fez isso com você. Eu sempre pensei. Carolina era uma pessoa melhor. Eu também. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Posso ir te ver se você quiser. Estou bem, Daniela. Sério? Só preciso de um tempo para processar tudo. Mamãe vai querer falar com você. Você sabe como ela é. Eu sei. Diga a ela que ligo amanhã. Depois de desligar com a Daniela, me virei. Desliguei o celular. Eu não tinha energia para lidar com as ligações de toda a minha família fazendo as mesmas perguntas repetidamente. Novamente. Na quarta-feira, quando cheguei ao trabalho, meu chefe, Sr. Home, me chamou para a sala. Em seu escritório. Matias, sente-se, disse ele em tom sério. Preciso falar com você. Sobre algo delicado. Sentei-me pensando se ele de alguma forma havia descoberto sobre o prêmio da loteria, mas o que ele disse foi completamente diferente. Ouvi dizer que você está passando por um divórcio, começou ele. Sei que é algo pessoal, mas eu quero. Saiba que, se precisar de alguns dias de folga ou de reduzir temporariamente sua carga de trabalho, podemos providenciar isso. Obrigado. Você, Sr. Ramírez. Agradeço, mas estou bem. O trabalho me ajuda a manter o foco. Entendo. Só queria que você soubesse que tem o nosso apoio. Ele fez uma pausa. Também quero falar com você sobre algo. Caso contrário, temos considerado expandir o departamento de contabilidade e precisamos de um gerente sênior. Seu desempenho em os últimos anos tem sido excepcionais. Você teria interesse na vaga? Ela oferece um salário significativo. Aumento. Quase ri da ironia. Uma semana atrás, essa oferta teria sido a melhor coisa que me aconteceu em anos. Uma promoção, mais dinheiro, reconhecimento, todas as coisas, Carolina. Eu disse que nunca teria feito isso. Mas agora, com 5 milhões de dólares me esperando, a promoção pareceu quase irrelevante. Eu sou interessado, eu disse. De qualquer forma, obrigado por me considerarem. Excelente. Conversaremos mais sobre os detalhes na próxima semana. Ele saiu do escritório pensando em como a coincidência era curiosa. Justamente quando minha vida pessoal estava desmoronando, minha vida profissional estava prosperando. Carolina tinha ido embora exatamente no momento em que eu estava prestes a ter tudo o que ela tinha. Disse que queria. Na noite de quinta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Quando abri, eu quase deixei o celular cair. Era uma foto da Carolina e do Rodrigo em um restaurante chique. Ela estava usando um vestido novo. Eu nunca tinha visto. Brilhante e caro. Rodrigo estava com o braço em volta dela, ambos sorrindo para a câmera.
A mensagem dizia: vivendo a minha melhor vida. Obrigada por me deixarem ir. Senti uma onda de raiva me invadir meu peito. Ela tinha mandado aquilo de propósito para esfregar na minha cara e mostrar que estava melhor sem mim. Eu estava prestes a responder dizendo que também estava melhor sem ela, para revelar o prêmio, só para veja a reação dela. Mas parei de digitar, respirando fundo, lembrando-me das palavras de Hector. 28 dias, 25 agora. Tecnicamente, 25 dias guardando o segredo. 25 dias deixando escapar. Ela acreditou que tinha ganhado. Bloqueei o número e apaguei a foto. Eu não ia deixar que ela me provocasse. Na sexta-feira, decidi sair do apartamento e fazer algo diferente. Fui a um bar que costumava frequentar com amigos da faculdade, um lugar pequeno, mas aconchegante, no centro da cidade. Eu precisava me distrair, estar rodeada de pessoas, me sentir normal. Eu estava no bar. Estava tomando minha segunda cerveja quando alguém sentou no banco ao lado. Matias Herrera, não acredito que seja você. Virei-me e vi Valíria Soto, uma garota com quem eu havia estudado contabilidade na faculdade. Não havia há anos. Valíria. Nossa. Como vai? Bem. Bem. E você ainda é casado com a Carolina? A pergunta me pegou mais de surpresa do que eu esperava. Ah, na verdade, estamos nos divorciando. Oh! A expressão dela mudou para uma de genuína compaixão. Sinto muito. Eu. Não foi minha intenção. Não se preocupe. Está tudo bem. Foi decisão dela. Valíria ordenou um. Tomamos um drink e conversamos. Descobri que ela trabalhava em uma empresa de contabilidade concorrente. Ela havia sido casada por um breve período, mas também se divorciou há 2 anos. Conversamos sobre nossas carreiras, antigos amigos da faculdade. Como nossas vidas mudaram. Foi revigorante conversar com alguém que entendia o que era passar por isso. Durante o divórcio, precisei de alguém que não me olhasse com pena nem me bombardeasse com conselhos não solicitados. Sabe o que é isso? A coisa mais estranha sobre o divórcio? Valíria disse, depois do terceiro drink, que você percebe que a pessoa com quem estava não era a pessoa certa. Quem você pensava que fossem. É como se você tivesse sido casada com um estranho o tempo todo. Exatamente. Concordo. É como se tudo era mentira, mas também é libertador. Ela continuou, porque significa que você pode recomeçar. Você pode ser quem você quiser. Você realmente quer ser livre, sem estar presa às expectativas de outras pessoas. As palavras dela me tocaram profundamente. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente livre e logo estaria livre e rico. Quer outra bebida? Ofereceu. Só se você prometer que manteremos contato. Ela sorriu. É bom reencontrar velhos amigos. Promete? Nós trocamos números de telefone antes de irmos embora naquela noite. Não havia nada de romântico entre nós, apenas 2 pessoas que tinham ido embora. Por meio de experiências semelhantes, encontramos conforto na companhia um do outro. Quando cheguei ao apartamento, me senti melhor do que eu tinha tido em dias. A conversa com Valíria me lembrou que havia vida além do divórcio, que eu tinha valor. Eu não era definida como pessoa pelo que Carolina pensava de mim. Passei o fim de semana fazendo coisas que nunca tinha feito antes. Carolina morava comigo. Eu pedia pizza à meia-noite. Assistia filmes de ação que ela achava bobos. Eu saía do louça na pia sem lavar imediatamente. Pequenas liberdades que me lembravam que aquele era o meu espaço agora. Minhas regras. Na manhã de segunda-feira, Hector me ligou com notícias. O juiz aprovou o divórcio sumário, anunciou ele. Tudo está correndo bem. Mais 20 dias e você estará oficialmente solteira. E Carolina, será que ela tentou alterar alguma coisa nos termos? Nada.
O advogado dela protocolou tudo exatamente como estava nos documentos originais. Ela acredita mesmo que não há nada de valor a contestar. Perfeito. Matias, vou ser honesto com você. Em todos os meus anos como advogado de divórcio, nunca vi um caso em que uma das partes tenha subestimado tanto a outra. Isso vai ser histórico quando ela descobre a verdade. Espero que sim. Durante a segunda semana após a partida de Carolina, comecei a receber mensagens de amigos em comum. Alguns expressaram seu apoio. Outros claramente ouviram a versão dos fatos de Carolina e me viram como culpado de alguma forma. Uma dessas mensagens veio de Sebastian, um amigo da faculdade que havia sido padrinho de casamento em nosso casamento. Casamento. Irmão, fiquei sabendo o que aconteceu. Carolina me contou que você decidiu deixar suas inseguranças tomarem conta de você, e por isso ela teve que terminar tudo. Espero que você consiga se reerguer. Li a mensagem 3 vezes, incrédula. Carolina tinha lhe dito que o problema era eu, que minhas inseguranças tinham arruinado o casamento. Nada sobre Rodrigo, nada. Sobre a traição dela. Respondi calmamente. Há 2 lados da história. Sebastian perguntou a Carolina sobre Rodrigo, o arquiteto que ela está consultando há 3 meses. Depois conversaremos sobre inseguranças. Ele não respondeu, mas no dia seguinte, recebi uma mensagem de desculpas. Aparentemente, quando ele confrontou Carolina sobre o que ela havia lhe contado, ela confessou a verdade sobre o caso. Sebastian ficou furioso com ela por ter mentido para ele. Não consigo acreditar que ela fez isso com você, Matias, escreveu ele. E além disso, tentou te difamar para todos. Que coisa baixa. Obrigado. Por acreditar em mim, respondi simplesmente. A verdade estava lentamente vindo à tona. As pessoas que realmente me conheciam estavam começando a ver Carolina como ela realmente era. E embora isso não tenha resolvido toda a dor que ela causou, me deu uma estranha sensação de vingança. 15 dias depois da partida de Carolina, Hector me ligou com uma atualização. Lembram que eu disse que isso levaria 28 dias? Pois bem, tenho boas notícias. O juiz está agilizando os processos este mês, e a sua audiência final está marcada para daqui a 10 dias. Se tudo correr bem, o divórcio estará concluído em menos tempo. Menos de 2 semanas. Isso é legal? Pode ser feito às pressas assim? É completamente legal? É. Um divórcio consensual. Sem filhos, sem bens complexos a dividir. O juiz. Ele só precisa assinar os papéis e pronto. Ele está acelerando esses casos para liberar sua agenda. Então, em 10 dias, em 10 dias, você retira seu prêmio. Matias e Carolina não poderão fazer nada a respeito. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de empolgação e expectativa. 10 dias, apenas mais 10 dias. Naquela noite, na primeira vez, eu me permiti imaginar de verdade o que faria com 5 milhões de dólares. Não fantasias vagas, mas planos concretos. Provavelmente, eu pediria demissão do meu emprego, ou talvez o mantivesse por um tempo para manter as aparências. Eu investiria a maior parte do dinheiro, viagens, comprar uma casa em algum lugar tranquilo. E quando Carolina quando finalmente descobriu que o homem medíocre que ela havia descartado era, na verdade, milionário, não havia absolutamente nada que ela pudesse fazer porque nessa altura, não seríamos nada um para o outro, apenas 2 estranhos que um dia foram casados, e eu seria o estranho. Com 5 milhões de dólares. O dia da audiência final chegou mais rápido do que eu esperava. Era uma terça-feira cinzenta e chuvosa, o tipo de dia que normalmente me deixaria deprimido. Mas naquele dia, enquanto eu dirigia, me sentia assim. Ao chegar ao tribunal com Hector ao meu lado, senti-me mais leve do que nunca. Nervosa,
Perguntou Hector quando estacionamos. Surpreendentemente, não. Ótimo. Isso vai ser rápido. Você entra. O juiz analisa. Os documentos confirmam que ambas as partes concordam com os termos, assinam e pronto. No máximo 10 minutos. Entramos no. Entrei no prédio e passei pela segurança. O tribunal estava lotado de pessoas aguardando seus próprios casos. Divórcios, casos envolvendo crianças. Custódia, disputas civis, cada uma com seus próprios dramas e tragédias pessoais. Quando chegamos à sala de espera e eu a vi. Carolina estava sentada em um banco do outro lado do corredor, vestida com um vestido cor creme. O terno lhe conferia um ar profissional e distante. Ao seu lado estava sua advogada, uma mulher mais velha, de cabelos curtos e expressão severa. Expressão. Carolina me viu entrar e, por um instante, nossos olhares se encontraram. Não havia emoção em seus olhos, nenhuma tristeza, nenhuma arrependimento, nem mesmo ódio, apenas uma espécie de fria indiferença, como se eu fosse uma formalidade irritante que finalmente estava prestes a terminar. Sentei-me com Hector do outro lado da sala de espera. O silêncio era desconfortável, quebrado apenas pelo som de saltos altos no piso de mármore e pelo murmúrio de outras pessoas. Aguardando. É o marido, ouvi a advogada de Carolina perguntar baixinho, mas não tão baixinho a ponto de eu não ouvir. Sim. Carolina respondeu, não se preocupe, ele não vai causar nenhum problema. Ele só quer que isso acabe. Tem certeza de que não há nenhum? Bens ocultos? Contas bancárias que você desconhece. Carolina riu. Foi uma risada curta, quase desdenhosa. Acredite em mim, Matias é uma pessoa transparente. Ele ganha $35.000 por ano como contador. Ele tem uma conta poupança com menos de $5.000 e um apartamento que mal consegue pagar. Não há nada escondido. $35.000. Um ano, menos de $5.000 em economias, um apartamento que ele mal conseguia pagar. Todos os anos. A palavra era um insulto disfarçado de aparente objetividade. Essa era a verdadeira opinião dela sobre mim. Um homem sem valor, sem futuro, sem nada a oferecer além da mediocridade. Hector tocou meu braço. Suavemente, como se me lembrasse de manter a calma. Respirei fundo e mantive o olhar fixo à frente. 20 minutos depois, um tribunal. Um policial saiu e chamou nossos nomes. Caso de divórcio. Herrera contra Herrera. O juiz vai atendê-los agora. Todos nos levantamos e entramos no tribunal. O juiz era um senhor de uns 60 anos com cabelos grossos. Óculos e a expressão cansada de alguém que já presenciou muitos casamentos fracassados. Bom dia, disse ele. Sem muita emoção. Tenho aqui os documentos do divórcio apresentados pela senhora Carolina Herrera. Ambas as partes assinaram e concordo com todos os termos estabelecidos. Está correto. Sim, meritíssimo, respondeu o advogado de Carolina. Sim, seu honra, confirmou Hector. Muito bem, o juiz analisou rapidamente os documentos. Virar as páginas com a experiência de alguém que já fez isso milhares de vezes. Vejo aqui que não há. Que haja filhos menores envolvidos, que a divisão de bens foi acordada mutuamente e que ambas as partes renunciam. Quaisquer reivindicações de renda futura ou ganhos inesperados do outro cônjuge. Vocês entendem o que isso significa? Sim, meritíssima, Carolina. E eu disse ao mesmo tempo, Sr. Herrera, o senhor concorda? Você aceitou esses termos voluntariamente, sem pressão ou coerção? Sim, meritíssimo. Sr. Herrera, a senhora concorda com estes termos voluntariamente? Sim, meritíssimo. O juiz pegou sua caneta e assinou os documentos com um movimento fluido. O som da caneta contra o papel era como o encerramento de um capítulo pela autoridade que me foi conferida pelo Estado. Declaro o casamento entre Matias Herrera e Carolina Herrera se divorciaram. O divórcio entra em vigor imediatamente.
Tenha um bom dia. E assim, em menos de 5 minutos, 8 anos de casamento chegaram oficialmente ao fim. Saímos do silêncio na sala do tribunal. No corredor, Carolina parou brevemente e olhou para mim. Espero que você encontre o que procura. Para você também, Matias, disse ela com um tom que pretendia ser gentil, mas soou condescendente. Para você também, Carolina. Assentiu com a cabeça e saiu com seu advogado, o som de seus saltos ecoando no piso de mármore até que ela desapareceu na esquina. Deu-me um tapinha nas costas. Parabéns, Matias. Você é oficialmente um homem livre. E agora vamos fazer de você um homem livre e muito rico. Saímos do tribunal sob uma garoa fina. O frescor. O ar parecia purificador, como se estivesse lavando os últimos vestígios do meu casamento fracassado. E agora? Perguntei enquanto nós. Caminhei em direção ao meu carro. Agora, aguardamos exatamente 24 horas para que o divórcio seja registrado no sistema. Amanhã, às. Nesse mesmo horário, você vai ao escritório da Loteria Nacional, apresenta seu bilhete e retira seu prêmio. Até lá, você já terá. Legalmente, ela não estará mais casada com Carolina e não terá direito a esse dinheiro. E se ela descobrir antes? Eu recebo, não importa. O divórcio já está finalizado. Ela assinou os documentos renunciando a qualquer direito sobre você. Ganhos futuros. Mesmo que ela descubra sobre o prêmio agora, legalmente ela não pode fazer nada. Naquela noite, de volta ao meu. No apartamento, peguei o bilhete de loteria do cofre onde o guardava há 3 semanas. Mostrei-o à luz do luz, olhando para os números que estiveram ali o tempo todo, esperando pacientemente para serem reivindicados. 5 milhões de dólares. Amanhã, tudo mudaria. Não consegui dormir. Passei a noite em claro, alternando entre excitação e ansiedade. E se algo desse errado? E se o ingresso fosse falso? E se houvesse algum problema legal? Alguma tecnicalidade que não tínhamos considerado? Mas quando amanheceu quarta-feira, todas essas dúvidas desapareceram. Tomei banho, vesti meu melhor terno e dirigi até a sede da Loteria Nacional no centro da cidade. O prédio era maior e mais formal do que eu esperava por isso. Havia seguranças na entrada e várias câmeras de vigilância. Fui até a recepção, onde uma jovem me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudar? Vim buscar um prêmio, eu disse, tirando o bilhete do bolso. Ela o pegou e o examinou rapidamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ela viu o valor. Um momento, por favor. Vou ligar para o gerente de grandes prêmios. Ela desapareceu atrás de uma porta e retornou 5 minutos depois, acompanhado por um homem de terno escuro que se apresentou como o Sr. Mendoza. Senhor Herrera, por favor, venha comigo, disse ele, apertando minha mão firmemente. Ele me conduziram a um escritório privativo no segundo andar. Era espaçoso, com janelas com vista para a cidade e um grande mesa de conferência. Primeiro, preciso verificar a autenticidade do ingresso, explicou o Sr. Mendoza enquanto o examinava. Bilhete comprado em uma máquina especial. Uma luz verde acendeu. Perfeito. É autêntico. Parabéns, Sr. Herrera. O senhor ganhou 5 milhões de dólares. As palavras pareciam irreais. Depois de ouvi-los em voz alta. Bem, continuou Mendoza, preciso de alguns documentos, identificação oficial, comprovante de endereço, e você terá que preencher estes formulários para a Receita Federal. Passei a próxima hora preenchendo-os. Elaborar documentos, responder a perguntas e fornecer todas as informações necessárias. Mendoza explicou que, após os impostos, meu prêmio líquido seria de aproximadamente 3,7 milhões de dólares. Ainda assim, fortuna. Como deseja receber o pagamento? Perguntou Mendoza.
Pode ser em parcela única ou em pagamentos anuais ao longo de 20 anos. Pagamento único, eu disse sem hesitar. Muito bem. O dinheiro será. A transferência para sua conta bancária será feita em até 5 dias úteis. Também precisarei que você assine este documento confirmando que compreender as implicações fiscais e aceitar a política de publicidade da loteria. Política de publicidade? Sim. Por lei, os principais. Os vencedores dos prêmios devem autorizar a Loteria Nacional a divulgar a sua identidade e fotografia. Isto visa a transparência. Para mostrar que pessoas reais ganham esses prêmios. Algo dentro de mim se iluminou. Publicidade. Isso significava a notícia do meu. O prêmio seria público. Isso significava que Carolina ficaria sabendo. Quando essa informação é tornada pública? Perguntei. Geralmente dentro de uma semana após o prêmio ser reivindicado, emitimos um comunicado de imprensa, publicamos em nosso site e nas redes sociais. Às vezes, a mídia local também está cobrindo a história. Eu entendo. Assinei todos os documentos necessários, incluindo de autorização de divulgação. Mendoza me deu cópias de tudo e apertou minha mão novamente. Parabéns mais uma vez, Sr. Herrera. Use o dinheiro. Sabiamente. Saí do prédio me sentindo tonto. Foi real. Tudo foi real. Em 5 dias, 3,7 milhões de dólares estariam na minha conta bancária. Liguei para Hector. Imediatamente. Está feito. Eu disse a ele. Reivindicamos o prêmio. Excelente. Alguma coisa? Problemas? Nenhum. O dinheiro estará na minha conta em 5 dias. Perfeito. E acabou de chegar. Em uma semana, Carolina vai descobrir tudo. Eu sei parte disso. Mal posso esperar para ver a reação dela. Vai ser épico. Hector riu. Mas, Matias, um conselho. Quando ela descobrir e tentar entrar em contato com você, porque ela vai tentar, não responda. Não responda. Dê a ela a satisfação de saber que você se importa com a reação dela. Deixe-a remoer os próprios erros. Não se preocupe. Eu não me preocupo. Não pretendo falar com ela novamente. Os próximos 5 dias foram os mais longos da minha vida. Cada hora parecia uma eternidade. Conferi minha conta bancária obsessivamente, esperando para ver aquela transferência milagrosa. E então, na manhã de segunda-feira, lá estava ela. O saldo da conta era de 3.700.000 dólares. Fiquei olhando para a tela do meu celular por vários minutos. Minutos, sem conseguir processar que aqueles números eram reais, que aquele dinheiro era meu, que minha vida tinha acabado de mudar. Para sempre. A primeira coisa que fiz foi transferir 500 mil dólares para uma conta de investimento separada. Deixei o resto em a conta principal enquanto eu decidia o que fazer com ela. Então liguei para meu chefe, Sr. Home. Sr. Ri, preciso falar com o senhor. Sobre algo importante. Claro, Matias, o que foi? Vou aceitar a promoção que você me ofereceu. Eu disse. Mas também vou precisar de 1 mês de férias. Tenho algumas coisas pessoais para resolver. Claro, você tem. Você mereceu. Leve todo o tempo que precisar. Depois de desligar, me permiti sorrir pela primeira vez em semanas. 1 mês de férias, 1 mês para curtir minha nova realidade sem ter que dar satisfações a ninguém. Na quarta-feira Na semana passada, a Loteria Nacional divulgou seu comunicado de imprensa. Contador local ganha 5 dólares. Milhões na Loteria Nacional. Matias Herrera, de 32 anos, reivindicou seu prêmio esta semana. É um sonho que se tornou realidade, declarou o sortudo vencedor. Eles incluíram uma foto de mim, tirada no escritório, sorrindo ao lado de um enorme cheque de adereço. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais. Mídia local.
Meu telefone começou a vibrar sem parar com mensagens e ligações de amigos, familiares e conhecidos. Minha irmã, Daniela, foi uma das primeiras a ligar. Matias, eu vi a notícia. Não acredito. Você ganhou na loteria. Sim. Eu. Confirmado, sem poder ajudar, sorrindo ao ver sua genuína empolgação. Quando? Por que você não nos contou? Ganhei o ingresso no dia. Carolina me pediu o divórcio. Literalmente no mesmo dia. Eu ia contar para ela quando chegasse em casa, mas ela me entregou. Me entregou os papéis antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Espere, Carolina. Ela não sabe? Ela não fazia ideia. Meu Deus, Matias. Ela já descobriu. Eu. Acho que ainda não, mas logo ela vai achar. E isso vai ser devastador para Daniela. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ela. Sim, eu disse simplesmente. Suponho que sim. E pela primeira vez em 3 semanas, eu senti uma profunda e completa satisfação. Carolina estava prestes a descobrir o maior erro de sua vida. A ligação. A notícia chegou exatamente 48 horas depois de ter sido divulgada. Eram 22 horas de sexta-feira. Quando meu telefone começou a tocar com o número da Carolina, deixei tocar até cair na caixa postal. 2 minutos depois, o telefone tocou de novo. Deixei tocar novamente. Depois, outra ligação e outra. Após a 5ª ligação, decidi desligar. As notificações e a continuação do filme que eu tinha ligado à TV não paravam de tocar. Mas meu celular não parava de vibrar com chamadas recebidas. A cada poucos minutos. Finalmente, após a 10ª ligação, chegou uma mensagem de texto. Matias, preciso falar com você. É urgente. Por favor, responda. Ignorei. 5 minutos depois, outra mensagem. Eu sei. Você está aí. Eu vi as notícias. Precisamos conversar sobre isso. E sobre outra coisa. Não é justo você estar me ignorando. Nós estávamos casados há 8 anos. Você me deve pelo menos uma conversa. E finalmente, Matias. Por favor. Eu cometi um erro. Eu sei, mas podemos corrigir. Podemos tentar novamente. Eu li. Repeti essa última mensagem 3 vezes, sentindo uma mistura de incredulidade e uma satisfação sombria. Agora ela queria consertar tudo. Agora que sabia que eu tinha milhões de dólares, de repente ela tinha cometido um erro. Eu a bloqueei. Número. No sábado de manhã, recebi uma ligação de Hector. Matias, tenho novidades. O advogado de Carolina entrou em contato comigo ontem à noite. Eles querem se encontrar comigo para discutir uma possível anulação do divórcio. Anulação? O divórcio já está finalizado. Exatamente. Eu disse isso a eles. Mas eles insistem que existem motivos para argumentar que houve ocultação de bens e que o divórcio deveria ser concedido. Invalidado. Eles podem fazer isso? Não, respondeu Hector firmemente. O bilhete foi comprado durante o casamento. Sim, mas só foi reivindicado depois que o divórcio foi finalizado. E mais importante, Carolina assinou documentos renunciando explicitamente a qualquer direito sobre seus ganhos futuros. Ela não tem base legal para isso. Portanto, o que fazemos? Nada. Ignoramos as tentativas deles de nos contatar. Se insistirem, podemos considerar uma ordem de restrição, mas por agora, vamos simplesmente deixá-los gritar no vazio. Entendido. Naquela tarde, eu decidi sair do apartamento. Precisava de ar fresco e de me afastar de toda a confusão. Dirigi até uma pequena cafeteria do outro lado da cidade, um lugar onde ninguém me reconheceria. Eu estava sentada numa mesa no fundo, tomando café e lendo.
Estava ouvindo as notícias no meu celular quando ouvi uma voz familiar. Matias. Olhei para cima e vi Valíria, a garota com quem eu havia conversado. Para o bar semanas atrás. Valíria, olá. Vi a notícia, disse ela com um sorriso genuíno. Parabéns. 5 milhões de dólares. Isso é incrível. Obrigado. Tem sido surreal, posso me sentar? Claro. Valíria sentou-se à minha frente e pediu um café. Então, deixe-me adivinhar. Sua ex-esposa está desesperadamente tentando entrar em contato. Você agora sabe que ela sabe sobre o dinheiro. Eu ri apesar de tudo. É tão óbvio assim? Por favor. É o mais roteiro previsível no mundo. Ela te deixa porque acha que você pode lhe proporcionar uma vida melhor. Então ela encontra. Você acabou de ganhar milhões e, de repente, ela quer tentar de novo. Exatamente isso. E o que você vai fazer? Nada. O divórcio já está finalizado. Ela renunciou a qualquer direito aos meus ganhos futuros ao assinar o documento. Documentos. Ela não pode fazer nada legalmente. Valíria ergueu sua xícara de café em um brinde. Justiça poética. Adorei. Nós passamos a tarde conversando. Valíria me contou mais sobre seu próprio divórcio, como tinha sido doloroso no início, mas finalmente libertadora. Ela me contou sobre a viagem que fez, como aprendeu a ficar sozinha e a gostar disso. Você sabe qual é a melhor coisa de ter dinheiro? Ela disse em certo momento, não é o que você pode comprar. É a liberdade. Liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, sem ter que se justificar para ninguém. Ainda não consigo acreditar que seja real. Admita. É como se eu estivesse esperando acordar e perceber que tudo foi um sonho. Dê tempo ao tempo. Eventualmente, você vai se sentir bem. Normal. E quando isso acontecer, certifique-se de usar esse dinheiro para coisas que realmente te façam feliz, não apenas para impressionar outros ou preencher um vazio. Suas palavras foram sábias. Trocamos números novamente antes. Nos despedimos, prometendo manter contato. No domingo à tarde, eu estava no meu apartamento quando a campainha tocou. Eu não estava lá. Esperando alguém. Olhei pelo olho mágico e meu coração parou. Era a Carolina. Ela estava parada na frente de minha porta, seus olhos vermelhos e inchados. Ela claramente havia chorado. Ela estava vestindo calça jeans e moletom, bem diferente do seu estilo impecável de sempre. Ela tocou a campainha novamente, mas insistentemente. Matias, eu sei que você está aí. Gritou ela através da porta. Por favor, me dê só 5 minutos. Eu preciso. Para explicar. Fiquei completamente imóvel, sem emitir nenhum som. Matias, por favor. Eu fiz um erro. Um erro terrível, mas podemos consertá-lo. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Palavras que eu teria dado tudo para ouvir há 3 semanas, mas que agora soavam vazias e desesperadas. Não me importo com o dinheiro, continuou ela. De verdade, não me importo. Só quero outra chance. Quero que fiquemos juntos. De novo. Permaneci em silêncio. Rodrigo e eu terminamos. A voz dela falhou. Percebi que ele não era disso que eu precisava. Você é o que eu preciso, Matias. Por favor, abra a porta. Depois de mais alguns minutos implorando, ela finalmente foi embora. Ouvi-a descer as escadas soluçando. Uma parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena dela, mas a maior parte de mim, senti apenas uma fria satisfação. Ela havia tomado sua decisão. Ela havia escolhido Rodrigo, sua cobertura, sua vida perfeita, e agora ela tinha que conviver com as consequências. Na manhã de segunda-feira, eu recebi outra mensagem da Ectoctor.
Carolina entrou com um processo civil alegando fraude e ocultação de bens. É puro teatro jurídico. Não vai dar em nada, mas eu queria que você soubesse. Preciso fazer alguma coisa? Basta comparecer quando o juiz. Ela te intima, mas acredite, isso será arquivado rapidamente. Ela não tem fundamento. Quanto tempo vai levar? Provavelmente um mês. Para a audiência. Enquanto isso, seu dinheiro está seguro. Ele já está em suas contas, e legalmente, é totalmente seu. Nas 2 semanas seguintes, Carolina intensificou suas tentativas de entrar em contato comigo. Mensagens de texto de números diferentes, e-mails. Ela até tentou entrar em contato comigo através da minha irmã, Daniela Matias. Carolina me ligou. Daniela me disse ao telefone que está desesperada. Ela me perguntou. Para te dizer que ela sente muito por ter cometido o pior erro da vida dela. E o que você disse a ela? Que não foi minha culpa. Lugar para interferir na sua vida. Mas Matias, ela parecia realmente arrasada. Que bom! Eu disse isso sem demonstrar emoção. Agora ela sabe como me senti quando me pediu o divórcio. Mensagens também começaram a chegar de outras pessoas. Não tinha notícias deles há anos. Primos distantes, antigos colegas de escola, todos de repente. Interessado em se reconectar, em saber como eu estava, em me parabenizar pela minha boa sorte. Foi fascinante ver como o dinheiro mudou a percepção das pessoas. Eu era a mesma pessoa de 3 semanas atrás, mas agora eu era valioso, digno de atenção, alguém que importava. A audiência do processo de Carolina finalmente aconteceu um mês depois. Compareci ao tribunal. Com Hector, vestido com meu melhor terno. Carolina estava lá com seu advogado. Ela parecia péssima. Tinha emagrecido. Ela tinha olheiras profundas e escuras, e seu brilho habitual havia desaparecido completamente. Quando ela me viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. O juiz analisou o caso rapidamente. O advogado de Carolina argumentou que eu havia deliberadamente informações ocultadas sobre o prêmio da loteria durante o processo de divórcio e que, portanto, o divórcio deveria ser anulado e os bens redistribuídos. Hector respondeu com calma e precisão. Ele apresentou as datas exatas. Quando o ingresso foi comprado? Quando Carolina me entregou os papéis do divórcio? Quando ocorreu o divórcio? Finalizado? E quando o prêmio foi reivindicado? Ele também apresentou os documentos assinados por Carolina, onde ela explicitamente renunciou a qualquer direito aos meus ganhos futuros. Meritíssimo, concluiu Hector, meu cliente. Nada foi ocultado porque não havia nada a ocultar na época do divórcio. O prêmio não foi reclamado. Até que o casamento fosse legalmente dissolvido. Senhora Guerreira voluntariamente. Documentos assinados renunciando a qualquer reivindicação sobre a renda futura do meu cliente. Este processo é completamente sem fundamento. O juiz assentiu, revisando os documentos mais uma vez. Concordo. O processo está arquivado. O Sr. Herrera agiu dentro de seus direitos legais. O divórcio permanece válido e definitivo. Caso encerrado. Carolina soltou um soluço audível. Seu advogado a segurou pelo braço para apoiá-la. Quando saímos do tribunal, Hector me deu um tapinha nas costas. Acabou, Matias. Oficialmente, ela não pode fazer mais nada. Obrigado, Hector, por tudo. Foi um prazer. E lembre-se do meu conselho, use esse dinheiro com sabedoria. Viva bem. Seja feliz. É isso aí. A melhor vingança. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, ouvi passos apressados atrás de mim. Matias, espere. Parei, mas não. Virei-me. Carolina apareceu diante de mim, com um rosto manchado de lágrimas. Por favor, ela implorou. Só me escute por um minuto.
Não há nada que eu queira ouvir, Carolina. Eu cometi um erro. O pior erro da minha vida. Mas não foi por dinheiro. Quando saí, pensei que queria algo diferente, algo mais emocionante, mas percebi que o que você realmente queria sempre esteve com você. Você percebeu isso antes ou depois? Viu as notícias da loteria? Ela desviou o olhar, sem conseguir responder. Eu imaginei. Disse, Carolina, quando você me pediu o divórcio, você me disse que eu era medíocre, que nossa vida era comum, que você merecia algo melhor, e você estava certo em uma coisa. Você merece exatamente o que escolheu, uma vida sem. Matias, por favor. Você disse que Rodrigo te fazia sentir vivo, que ele tinha. Ele tinha ambições, não se contentava com uma vida comum. O que aconteceu com tudo isso? Ele não era quem eu pensava que fosse. Quando lhe contei sobre o divórcio e o seu prêmio, ele disse que a culpa era minha por ter sido tão estúpida. Ele disse, eu mereço perder tudo por ser tão cego. Pelo menos nisso, concordo com ele. Como você pode ser tão cruel? Suas lágrimas correram livremente. Estivemos casados por 8 anos. Isso não significa nada para você? Significava. Para mim, era tudo, eu disse calmamente. Mas para você, nunca era o suficiente. E quando você teve a oportunidade de ter tudo? Você disse que queria, mas me descartou sem hesitar. Agora você tem que conviver com essa decisão. Se ao menos você pudesse me perdoar. Eu já te perdoei, Carolina. Mas te perdoar não significa voltar. Significa te deixar ir e seguindo em frente com a minha vida. Uma vida onde eu seja valorizada e respeitada, não apenas tolerada. Enquanto você espera por algo melhor. Virei-me e fui até meu carro sem olhar para trás. Ouvi seus soluços atrás de mim. Mas não parei porque, pela primeira vez em meses, talvez anos, me senti completamente livre. 6 meses depois. Naquele dia no tribunal, minha vida estava irreconhecível em comparação com o que tinha sido. Larguei meu emprego na empresa de contabilidade, mas não sem antes aceitar a promoção que o Sr. Ramírez me ofereceu. Trabalhei mais 3 meses, economizando o salário adicional. Eu não precisava mais dele e saí em bons termos. Contei a verdade ao Sr. Humrest sobre o prêmio da loteria, e ele riu, dizendo que eu merecia depois de todos esses anos de trabalho dedicado. Com o dinheiro, comprei uma casa pequena, mais bonita, nos arredores da cidade, com um grande jardim e uma vista tranquila. As montanhas. Nada ostentoso como a cobertura com que Carolina sonhara, mas perfeito para mim. Um lugar onde eu podia respirar, pensar e simplesmente ser. Investi a maior parte do dinheiro de forma conservadora com a ajuda de um consultor financeiro. Hector recomendou títulos, fundos de índice e algumas ações estáveis. Nada arriscado. O objetivo era que o dinheiro durasse a vida toda e que eu vivesse confortavelmente dos juros. Também reservei $200.000 para viagens, para lugares que sempre sonhei em visitar. Mas nunca tive condições. Passei um mês na Europa explorando cidades antigas, experimentando comidas incríveis, conhecendo pessoas interessantes. Depois fui para o Japão, onde a cultura do respeito e da tranquilidade me ajudou a encontrar uma paz interior. Uma paz que eu nem sabia que precisava. Durante essas viagens, não postei nada nas redes sociais. Eu não precisava de nada externo. Validação. Eu não precisava da Carolina nem de ninguém para saber o quão bem eu estava me saindo. O verdadeiro sucesso, descobri, era privado e pessoal. Valíria e eu nos tornamos amigas íntimas. Ela me acompanhou em uma das minhas viagens à Costa Rica, onde passamos 2 semanas explorando florestas tropicais e praias escondidas. Existia algo entre nós, uma conexão que ia além da amizade, mas nenhum de nós tinha pressa. Ambos tínhamos sido em casamentos apressados que terminaram mal.
Desta vez, estávamos levando as coisas com calma. Sabe o que eu mais admiro em você? Valíria me disse uma noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante em Puerto Vu, que você não deixou o dinheiro te mudar. Você continua sendo o mesmo Matias que eu conheci naquele bar meses atrás. Dinheiro não muda. Mude quem você é. Isso apenas amplifica o que você já era. O bom se torna melhor, o ruim se torna pior. Muito filosófico. Ela sorriu. Mas você tem razão. Através da minha irmã Daniela, descobri o que aconteceu com Carolina. Depois daquele dia no tribunal, Rodrigo a deixou 2 semanas após o processo dela ter sido arquivado. Aparentemente, ele estava chateado com tudo. Em meio a dramas e publicidade negativa, Carolina teve que voltar a morar com os pais porque não tinha condições de pagar um aluguel decente. Apartamento com o salário dela. Ela perdeu vários amigos que se cansaram de ouvi-la reclamar de como ela havia arruinado tudo. A vida dela. Sua mãe, segundo Daniela, a repreendeu severamente por deixar escapar um bom homem como eu. Faça. Você sente alguma coisa quando ouve isso? Daniela me perguntou durante uma de nossas conversas telefônicas. Honestamente, não, eu respondi. Respondeu. Não sinto satisfação nem pena, apenas indiferença. É como se tudo. Isso aconteceu com outra pessoa em outra vida. Isso é saudável. Eu acho que sim. Uma das mudanças mais significativas. Em minha vida, o trabalho voluntário que comecei a fazer, utilizando minha formação em contabilidade, foi um dos destaques. Comecei oferecendo serviços gratuitos. Assessoria financeira para pessoas de baixa renda. Ajudei famílias a organizar seus orçamentos, entender seus impostos. Planejar o futuro. Havia algo profundamente gratificante em usar minhas habilidades para ajudar os outros sem esperar nada em troca. Em troca, o dinheiro que ganhei me deu liberdade, mas este trabalho me deu um propósito. Também doei $100.000. Anonimamente à universidade onde estudei, especificamente para bolsas de estudo para estudantes de contabilidade da Humboldt. Origens. Eu queria que outros tivessem as oportunidades que eu tive, sem o fardo da dívida estudantil que me assombrou por anos. Um ano após o divórcio, encontrei Carolina por acaso em um supermercado. Eu estava comprando ingredientes para um jantar que eu planejava cozinhar para Valíria. Quando a vi no corredor de laticínios, ela parecia melhor do que da última vez. A última vez que a vi no tribunal, ela havia engordado um pouco. Seu cabelo estava penteado e ela vestia roupas limpas, embora simples. Vestida com roupas, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza que ela não conseguia esconder. Nossos olhares se encontraram. Por um instante, pensei que ela se aproximava, tentava conversar comigo, mas apenas assentiu levemente com a cabeça, num gesto de silêncio. Reconhecimento, e continuei andando na direção oposta. Não senti nada. Nada. Raiva, nenhuma tristeza, nenhuma satisfação, apenas a serena indiferença de alguém que encerrou completamente aquele capítulo da vida deles. Naquela noite, enquanto cozinhava para Valíria na minha nova casa, eu pensei sobre tudo o que aconteceu no último ano, a traição, a dor, a surpresa do prêmio da loteria, o divórcio e, finalmente, a reconstrução completa da minha vida. No que você está pensando? Perguntou Valíria, sentada no balcão da cozinha, com uma taça de vinho. Como às vezes as piores coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores, eu. Respondeu, se Carolina não tivesse me pedido o divórcio, provavelmente eu teria dividido o prêmio com ela. Nós teríamos. Se tivéssemos permanecido juntos num casamento onde ela nunca me respeitou de verdade, eu jamais teria descoberto quem eu realmente sou. Quando não estou tentando ser suficiente para outra pessoa. E quem é você? Ela perguntou com um sorriso. Alguém que merece ser valorizado. Alguém que não precisa de milhões de dólares para ter valor, mas que sabe apreciar tê-los. Porque lhe dão a liberdade de viver autenticamente. Valíria ergueu seu copo. Um brinde a isso.
2 anos depois do. Após o divórcio, Valíria e eu ficamos noivos. Não foi um pedido de casamento grandioso com um enorme anel de diamante em um restaurante caro. Era uma manhã tranquila na praia, com o sol nascendo sobre o oceano, quando eu simplesmente soube que queria passar o resto do dia ali. Da minha vida com ela. Você não precisa me perguntar, disse ela quando tirei o anel simples, porém elegante, que eu havia escolhido. Sim, a resposta é sim. Casamos 6 meses depois de uma pequena cerimônia íntima no meu jardim. Apenas a família mais próxima esteve presente. E verdadeiros amigos. Sem ostentação, sem tentar impressionar ninguém, apenas genuíno. Amor e celebração sincera. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, feliz por. Finalmente me vi com alguém que me valorizava. Daniela foi minha testemunha e o marido de Valíria, a dela. Hector Victor estava presente como um dos convidados. Convidado, brincando sobre como desta vez ele se certificaria de que o acordo pré-nupcial fosse inquebrável. Durante o brinde, Daniela contou a história, com minha permissão, de como eu ganhei na loteria no mesmo dia em que Carolina me pediu um divórcio. Os convidados ouviram com espanto e alguns até aplaudiram no final. Meu irmão, disse Daniela, levantando o copo dela. Ele aprendeu que o verdadeiro prêmio não eram os milhões de dólares, mas a liberdade de encontrar alguém que ela o ama por quem ele realmente é. Foi piegas, mas também era a verdade. 3 anos. Após o divórcio, recebi um e-mail inesperado da Carolina. Era longo, detalhado e surpreendentemente humilde. Ela escreveu sobre como os últimos anos tinham sido os mais difíceis de sua vida, como ela teve que enfrentar as consequências de suas decisões, não apenas financeiras, mas também emocionais. Ela estava em terapia trabalhando em seus problemas de autoestima e sua necessidade de validação externa. Não espero seu perdão, escreveu ela perto do fim. E certamente não espero. Não espero que você queira ter nada a ver comigo, mas eu precisava que você soubesse que agora entendo o que eu tinha e o que eu perdi. Não foi o dinheiro. Foi um bom homem que realmente me amava e eu o tratei como se ele não valesse nada. Espero. Você está feliz, Matias? Espero sinceramente que sim. Li o e-mail 2 vezes e depois mostrei para Valíria. Você vai responder? Ela perguntou. Não sei. Uma parte de mim quer deixá-la com esse desfecho, mas outra parte pensa que talvez ela mereça. Saiba que encontrei a felicidade. Faça o que você achar certo. Depois de pensar sobre isso por um dia, respondi. Foi breve. Carolina, obrigada pela sua honestidade. Você percorreu um longo caminho para chegar a esse nível de autoconhecimento, e isso é muito importante para você. Merece reconhecimento. Eu te perdoo completamente, não porque você precisava seguir em frente, mas porque eu precisava. Encerro esse capítulo de vez. Encontrei a felicidade com alguém que me valoriza e espero sinceramente que você encontre a sua. Também. Cuide-se. Ela nunca respondeu, e tudo bem. Eu não esperava nem precisava de uma resposta. Era apenas o ponto final de uma história que começou com dor, mas terminou em paz. Hoje, 5 anos depois daquela fatídica quinta-feira em que ganhei na loteria e meu casamento acabou, vivo uma vida que nunca imaginei. Jamais imaginei ser possível. Valíria e eu temos uma filha de 2 anos, Isabela, que enche nossa casa de alegria. Risos e um caos maravilhoso. Ainda faço trabalho voluntário na minha pequena empresa. Fundação que auxilia famílias de baixa renda com educação financeira. O dinheiro da loteria é bem investido e gera juros suficientes para viver confortavelmente sem mexer no capital principal. Eu não moro em uma cobertura ou dirigir carros de luxo. Minha casa é aconchegante, mas modesta. Meu carro é prático e confiável. Minhas férias são significativas, mas não extravagantes, porque aprendi. A verdadeira riqueza não está em impressionar os outros, mas em ter a liberdade de viver de acordo com os seus próprios valores. Às vezes,
Quando estou sentada no meu jardim observando Isabela brincar, penso em como uma única decisão, a decisão de Carolina de... O fato de ela me pedir o divórcio mudou completamente o rumo da minha vida. Naquele momento, foi devastador. Senti meu mundo desmoronar. Desmoronando. Mas, olhando para trás agora, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Me libertou de um casamento onde eu nunca fui verdadeiramente valorizada. Isso me deu a oportunidade de descobrir minha própria força. E acabou me levando a Valíria, a Isabela, e a uma vida de felicidade genuína. A ironia é perfeita. Carolina me deixou em busca de milhões e de uma vida perfeita. E, ao fazer isso, ela me deu acesso a ambos. Só que eu construí aquela vida perfeita sem ela. Você já passou por uma traição que, no fim, acabou se revelando uma bênção? Você já precisou aprender o valor do seu próprio amor próprio quando os outros não te valorizavam? Eu adoraria. Leia sua história nos comentários. E se esta história te fez refletir sobre o verdadeiro significado de riqueza e felicidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por me acompanhar nesta história e por ficar até o final.